Então, hoje o convite foi para falar do que eu amo, né? A pastora Isenete foi chamada para levantar e despertar a oração, a nação a fazer, orar, oração. Você estava falando agora sobre. Eu anotei algumas coisinhas para a gente discorrer, mas uma das coisas que me encanta é como o reino espiritual, você estava falando de conhecer o reino espiritual, conhecer o nosso inimigo. E uma das coisas que me encanta é como a palavra ela tem tudo. Ela deixa os segredos dela aqui para a gente encontrar. Então, quando a gente está numa guerra, e agora eu estou falando tanto de guerra como Israel e a faixa de Gaza, e Israel não é só a faixa de Gaza, mas tudo ao redor, sempre você tem um conselho de guerra. O conselho de guerra é a cúpula, vai e cria estratégias. Semana passada, isso tudo para falar de oração, gente. Semana passada, eles criaram lá em Israel uma estratégia que eles chamaram Estratégia de Davi. Quando foi 6 horas da manhã, o Eli me ligou de lá de Israel, eu levei um susto, e aí eu atendi afobada, e ele falou assim, Naira, o exército fez uma estratégia de Davi. Eles meio que, não é blefar, né? Eles fizeram como Davi, eu vou estar em tal lugar, como Davi falava algumas vezes. Aí o inimigo, quando escutou, e eles foram, eles falaram, nós vamos até a fronteira com os aviões, com os tanques, com artilharia. Aí o que aconteceu? Todos os guerreiros do Hamas, eles se reuniram ali na fronteira, só que por baixo eles têm túneis, né? Então eles foram, todos eles, sem criança, sem mulher, sem ninguém, só os rebeldes, só os guerreiros. E era isso que Israel queria, porque a mídia é mentirosa, falando que atinge os civis, mas não estou aqui para falar disso, estou falando que ali estavam pessoas terroristas. E ali Israel eliminou um grande número de terroristas porque havia uma estratégia. E a estratégia era quando o inimigo se reuniu e aí vieram os aviões e bombardearam e aqueles túneis foram destruídos. A oração é a mesma coisa. Existe um conselho. E a palavra diz isso em Isaías 14. Eu vou abrir em outras passagens, eu só vou citar, porque daqui a pouco a gente abre em Isaías 14. Mas Deus fala, você esteve no meu conselho, quem vai estar no meu conselho? Ele faz uma pergunta. Existe, gente, quando você ora, você entra no conselho. O que é o conselho? Gente, é a cúpula. É falar com Deus. É falar com o general. E o general, e ele faz uma pergunta, por quê? Porque as pessoas esquecem de ir para o conselho. É um conselho de guerra, você precisa estar em contato direto com o general. Então, orar é você entrar nesse conselho e você recebe estratégias de Deus para você poder orar por tua família, pelo país, pela saúde e etc e tal. E o legal é que esse conselho, o inimigo, ele não pode ouvir. Eu faço uma estratégia, sabe? Sempre que eu começo a orar, eu declaro, eu faço assim, Ezenete, eu falo, Deus, eu vou entrar agora no quarto de guerra, eu vou entrar agora na cúpula. Então agora eu firo de cegueira e de surdez, todo espírito maligno, todo espírito espião, eu firo de cegueira e de surdez, eles só vão ouvir a palavra que for direcionada a eles, como palavra de ordem. Mas o que eu falo contigo, eu blindo agora este lugar com o sangue de Jesus e eu declaro que o ouvido deles está ferido de surdez. Gente, isso é tão bíblico, isso não veio da minha cabeça. É bíblico. Olha, 1 Reis, capítulo 6. Eliseu, ele participa. Quando ele orava, o inimigo nem via nem ouvia o que Eliseu orava. Ele só via os efeitos daquela oração. E aí, qual era o efeito daquela oração? Eliseu sempre sabia pelo que orar e pelo que avisar. Porque ele entrava no quarto de guerra, ele entrava na cúpula, no conselho de Deus. E aí sempre os planos eram frustrados. Presta atenção na palavra que eu estou te falando. Oração frustra o plano do inimigo. Sabe onde está escrito isso?
está escrito que os planos de Deus não são frustrados. Em Jó, capítulo 42, quando Deus fala com Jó, os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso significa que os planos do nosso inimigo podem e devem e são frustrados quando você ora. Quando você ora, você fala, toda arma forjada contra mim não prospera. Você declara que toda palavra liberada contra você, contra a tua casa, todo projeto contra a tua casa não prospera. Aí o que acontece? Os planos são frustrados. Então, oração é você ter estratégia. Isso é um dos fatos. Agora, oração não é só estratégia. Oração, você recebe recompensa. Eu nunca vi um Deus que recompensa porque a gente conversa com ele. Isso está na Bíblia? Tá. Mateus capítulo 6, ele disse, entra no quarto, fecha a porta e o teu Deus, que ouve em secreto, vai te recompensar. Gente, eu nunca vi isso. É como que assim, além de eu me beneficiar só de eu estar na presença dele, eu já estou sendo beneficiada. Além de eu me beneficiar com a própria presença dele, eu ainda sou recompensada. Isso é incrível. Essa palavra a gente lê muito rápido. E que tipo de recompensa é essa? Você não sai da oração do jeito que você entrou. Você sai mais ungido, você sai mais inteligente, porque você entende os planos do inimigo. Aleluia. Você sai mais esperto, você sai mais forte. Você sai com estratégia, como eu acabei de dizer. Então, você não sai do jeito que você entrou. Então, você sai recompensado. Você sai com glória. Será que isso é bíblico? Sim. Se eu olhar para Moisés, ele saiu da presença de Deus com o rosto brilhando. Ninguém conseguia olhar para Moisés. Se eu olhar para Jesus, lá em João capítulo 18, está escrito que Jesus no Getsêmani, ele orou, e você sabe que não foi fácil ele orar, e ele permaneceu orando. E aí está escrito que quando ele levantou, depois de um período de oração, ele levantou mais forte do que ele estava. Ele estava ali em angústia, em aflição, é o que está escrito. Aí ele levantou calmo, ele levantou cheio de poder, tanto que os soldados caíram diante do poder que estava emanando de Jesus. Jesus ensinou para a gente, oração te torna uma pessoa, quando você sai, os teus inimigos caem por terra, assim como foi com ele ali no Getsêmani. E a oração, ele ensina ainda no Getsêmani, em Lucas capítulo 22, ele diz o seguinte, oração Jesus estava em grande aflição, mas quanto maior a aflição, mais ele intensificava a oração. Tem muita gente que diz, eu não consigo orar porque eu estou muito aflito. É uma coisa normal. A tua mente, ela fica oprimida, lógico. Os teus pensamentos ficam descontrolados. Você fica ansioso. Você está dominado pela tristeza. Isso antes da oração. Então, o que você tem que fazer? Você tem que permanecer. Mesmo calado, permanece na presença de Deus. Não estou conseguindo. Põe uma adoração. Você não vê que não começa a live sem uma adoração. Põe uma adoração. Pega as palavras da adoração e começa a liberar para Deus. Tu és bom, Senhor. Você acabou de cantar. Você não está conseguindo falar nada. Senhor, tu és bom. E porque o Senhor é bom, o Senhor não vai me deixar, o Senhor não vai me desamparar. Ainda que eu não veja saída. Eu acho muito legal. A frase não é minha, mas eu li uma vez e eu gosto muito. O que é possível, eu faço. O que é difícil, Deus me ajuda. E o que é impossível, Deus faz. Então, eu não sei em que grau que você está de coisa. Mas se o que você está enfrentando é difícil, com a oração, Deus vai te ajudar a saber o que fazer, a como agir. E você vai ver os efeitos da oração. Se for difícil. Agora, se for muito difícil, eu digo que o Senhor vai te ajudar. Meu filho, eu te dou a mão, você vai saltar a muralha, eu te dou o impulso para você saltar a muralha. Tá difícil, mas eu tô aqui, ó, te dou uma mãozona. Agora, se for impossível, ele fala, aquieta e sabei que eu sou Deus.
Então, Aleluia. esse é o poder da oração. Aleluia. Eu costumo dizer que oração é a estrada para o sobrenatural. É uma estrada que é construída. Ela é construída pouco a pouco. E você avança um pouquinho. Você não pode desistir da construção dessa estrada. Não é porque ela não ficou pronta num único dia que ela não vai chegar ao destino. É só você saber que um dia você andou um pouco, o outro dia você avançou mais um pouco, o outro dia você avançou mais um pouco. E essa é a estrada que está sendo construída, te levando para o caminho do sobrenatural. E assim, sabe, quando a gente fala de oração, eu gosto muito, agora eu quero ler. Eu citei passagens, mas agora eu quero ler. Eu quero ler Gênesis 19. Eu quero ler duas passagens com vocês. Eu acho incrível Gênesis 19, ainda mais porque fala, né, dos dias de Noé e dias de Ló, que faz parte do que a gente está vivendo. Em Gênesis 19, versículo 29, olha o que está escrito. Bom, Sodoma e Gomorra já tinha sido destruído, vocês sabem que Deus esteve a sós com Abraão, oração. Abraão esteve com Deus, Deus contou um segredo, gente. Então vamos lá, oração você tem recompensa. Oração você ouve segredos de Deus. Deus diz aqui em Gênesis capítulo 19 mesmo, ele diz que 18 e 19, ele diz: eu não oculto nada dos meus amigos. Você é amigo de Deus, ele não vai ocultar nada de você. E aí ele não ocultou, ele contou para Abraão: Abraão, eu vou, Sodoma e Gomorra vai ser destruída. E Abraão levantou uma intercessão por sua família. Não esqueça que Ló era sua família. Olha o poder da intercessão, gente. Quando ele levantou, e ele foi ousado, ele não orou só por sua família, ele orou por... Ele começou a ter misericórdia de Sodoma e Gomorra, e ele, se tiver 50, o Senhor vai ter misericórdia? Tenho. Se tiver 20, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, o Senhor terá misericórdia de Sodoma e Gomorra? E Deus disse: sim, eu vou ter. Então, olha o poder da intercessão. Não é que você está convencendo Deus. A oração, você sente pelo Espírito a vontade de Deus. Você está orando a própria vontade de Deus. Deus queria salvar, na verdade, Sodoma e Gomorra. Mas quem desistiu da oração foi Abraão. Abraão, quando chegou em 10 pessoas, ele falou: acho que eu já pedi demais. Né? Não desista das tuas orações. Aí está escrito, sabe o quê? Está escrito aqui em Gênesis 19, mas eu vou ler o que eu tinha te falado. Não foi, Abraão saiu e Deus subiu. Deus não subiu e deixou Abraão falando sozinho. Aprende isso. Deus não te deixa falando sozinho. Quem sai da oração é você. Abraão deixou Deus falando sozinho. E aí está escrito que Abraão se afastou porque Abraão achou que Deus não ia. Se ele pedisse, se 5 pessoas, se uma pessoa, ele não orou isso. Ele só parou em 10. E aí ele foi embora. Deus ficou olhando para Abraão: você foi embora, Abraão? Tá bom, então eu também vou, né? Você foi embora, eu também vou. Aí Deus foi. Mas o que eu queria ler para vocês, Gênesis 19, 29. Ao tempo que Deus destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, o intercessor, e tirou Ló do meio das ruínas. Gente, que palavra! Deus, porque ele lembrou das orações de Abraão, Deus tirou Ló do meio das ruínas. Meu amado, a oração tira pessoas das ruínas. A oração tira uma família das ruínas. A oração tira um país das ruínas. Nós não podemos desistir do nosso país. Nós não podemos desistir das causas que Deus colocou diante de nós. Por isso eu digo para você, essa palavra ela é rema. Deus lembrou da intercessão de Abraão. E porque ele lembrou da oração de Abraão, Abraão começou a orar pelo sobrinho, pela família. Ele orou pela cidade. Então Deus tirou Ló do meio das ruínas. Isso é fenomenal. Então, a oração, como eu estava falando, a oração, eu anotei algumas frases.
A oração do lugar secreto, ela traz recompensa, ela traz estratégia de guerra, ela tira pessoas das ruínas. E aqui, a oração, eu escrevi essa frase aqui, Zenete, a oração é uma chave que me dá acesso ao céu. A oração é uma chave que me dá, abre o reino espiritual para mim, me dá acesso ao céu e faz com que o céu interfira na terra. Eu vou provar isso numa passagem que eu escolhi, entre tantas que eu poderia escolher. Aliás, ontem eu estava dando aula e eu falei um pouquinho sobre essa passagem no Salmo 18. Não podia ser. Você falou, tinha que ser o Salmo 18, né? Salmo 18, quem ama orar tem que ser o Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo de segredos, um segredo de oração. Então eu quero agora que, já que a gente já aprendeu que oração tira da ruína, agora a gente vai ver essa frase que eu acabei de falar no Salmo 18. E no Salmo 18, eu amo o Salmo 18, né? Eu também. Não tem como não amar. Quem gosta de guerra e de oração tem que amar o Salmo 18. Porque eu nunca vi uma pessoa... Eu estava ontem falando para os meus alunos. Paulo, dá para explicar por que Paulo tinha uma visão tão nítida de guerra espiritual. Porque Paulo teve aquela experiência que ele falou, que ele foi até o terceiro céus, que ele ouviu segredos inefáveis. E é lógico que, da mesma forma como Deus instruiu Moisés sobre o tabernáculo, eu tenho certeza que Deus instruiu Paulo sobre guerra. Porque não tem uma pessoa que fale tão bem de guerra espiritual como Paulo. Paulo e Davi. São os dois. Aí eu estava falando para os meus alunos, os dois lugares onde nós temos grandes revelações é com Paulo e com Davi. Agora, Paulo, ele já tinha o sangue de Jesus, a cruz do Calvário, ele já estava no tempo da graça, ele foi arrebatado, ele teve a experiência, como ele mesmo conta, ele foi até o terceiro céus. E Davi? Davi não tinha a cruz, Davi não tinha a Bíblia, Davi, ele não tinha, não, que eu saiba, não está registrado que ele foi arrebatado. Gente, era uma vida de uma intimidade, de um nível de intimidade. Amém. Quando ele salmodiava, Deus mostrava, porque o Salmo 18 é salmodiar. É um cântico profético que Deus deu para ele. E era um cântico profético de revelação, né? Mas só que o Salmo 18 não é só revelação, é experiência de alguém que sabe que a oração funciona. Então, este homem, ele sabia que aflição não é o ponto final. O ponto final é a oração. Aí, quando eu oro, Deus põe o ponto final. Nós não temos direito a pôr ponto final em nada. Nós precisamos ter esperança, fé e esperança, e saber que nós temos uma arma secreta. Oração é uma arma secreta. Nós temos já uma língua secreta. Quando você ora em língua, já é uma língua secreta. Você tem uma arma secreta que é esse... Por exemplo, quando agora, todos esses mísseis que estão sendo lançados, por que tem poucas vítimas? Tem vítimas em Israel, mas por que tem poucas vítimas? Porque eles têm 15 segundos para correrem para o abrigo. Ali no abrigo é um quarto blindado. Todo prédio tem um abrigo, quase toda casa, não em toda casa, mas se a casa não tem, ela tem um lugar muito perto para sair correndo. Eles têm 15 segundos para entrar nesse lugar blindado. E eu digo que o lugar de oração é esse lugar blindado. Quando você sente os disparos das trevas, eu digo para você, você tem 15 segundos para entrar em oração, gente. Você tem 15 segundos para entrar nesse lugar blindado. E eles treinam a população. Não é brincadeira. Eles são treinados. Aí, como eu tenho muitos amigos lá, alguns estavam falando assim, a gente não sabe, né? Dorme já de roupa, porque eu posso ter que, se eu não tenho na minha casa um quarto blindado, eu tenho que descer no lugar público
então, que é comum do prédio, por exemplo, então eu vou ver meu vizinho, eu tenho que dormir já de roupa, porque eu não vou de pijama, né? Então, esses dias, alguns dormiam de roupa, outros tomavam banho muito, muito rápido, né? Tomavam banho, mas tomavam banho muito rápido, não sei se em 15 segundos, né? Vai soar a sirene, eu tenho 15 segundos para sair correndo, eu não posso ficar aqui no banho eternamente. Então, é um estado de vigilância, é isso que Deus quer da gente. Um estado de vigilância. Eu preciso estar conectada com o Espírito Santo. Quando eu sentir um sinal vermelho do Espírito Santo, eu tenho que sair correndo. Eu tenho 15 segundos para entrar em oração. Gente, é isso que Deus quer da gente. Mas o Salmo 18, para a gente poder adiantar, olha como que estava... Bom, a pastora começou falando, né, de Davi falando que Deus é o escudo, o refúgio. Aliás, eu escrevi sobre isso no meu feed essa semana. Que Deus é o rochedo, o escudo, o refúgio. Então, já leu no início da live ele confessando que ele entendia que ele estava em guerra. Agora entra a oração, versículo 3. Eu invoco o Senhor, digno de... Invoco, oração, eu invoco o Senhor, digno de ser louvado. E olha a certeza dele, eu invoco e eu vou ser salvo. Gente, isso é certeza, ele não esperava, não, eu vou escrever isso se eu for salvo. Não. A fé dele, a certeza era absoluta. Toda vez que eu invoco, eu sou salvo. Isso é que é oração eficaz, né? E a oração é igual qualquer coisa na vida. Tudo que você faz sempre, você começa a fazer melhor, cada dia melhor. Então você começa a andar de bicicleta não tão bem, mas se você continuar, daqui a pouco você já anda muito bem, mas porque você continua andando. Então, oração é a mesma coisa. Se você tem o hábito de orar, você tem essa certeza de Davi. Porque você tem experiência. Você sabe que Deus responde. Então, quando eu confesso, Zenete, quando a gravidade que aconteceu nos meus olhos, eu não tenho vergonha, eu não escondo nada de ninguém. Teve um momento que eu fiquei em pânico. Eu falei, Deus, eu não enxergar. Não é possível, isso não. Mas só que eu tinha uma experiência. A experiência de um Deus que curou 2 cânceres. Então, o mesmo Deus... Aí, as pessoas que me conhecem, principalmente da minha igreja, elas falavam assim, me ligavam, você tá bem? Tô bem. Então, eu tenho certeza, pastora, que vai ser mais uma experiência para você contar. Aí eu falei, gente, eles têm essa certeza, eu tenho que ter essa certeza. Então, não é possível. Então, Deus, eu agora ponho o pânico, eu coloco embaixo dos meus pés. E eu digo na autoridade do nome de Jesus que o meu Deus vai me livrar, vai me salvar. Então é isso aqui. Davi, ele tinha certeza da salvação. Mas ele teve uma experiência e que a oração, lembra que eu disse? A oração é uma chave que abre o reino espiritual para o céu interferir na terra. Olha o que aconteceu com o clamor dele no versículo 6. Na minha angústia eu invoquei o Senhor, gritei por socorro. Não era qualquer tipo de oração, eu gritei por socorro, eu gritei, Senhor, uma gota do teu sangue na minha córnea. Aleluia. E aqui, ó, e ele do seu templo ouviu a minha voz. Se você não ora, não tem o que ouvir, é silêncio. Verdade. Ele ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Gente, ele usou a palavra invocar, ele usou a palavra louvar e ele usou a palavra aqui clamar. Olha quantos níveis ele foi passando. Eu invoquei, eu clamei, eu adorei, eu proclamei, porque quando ele disse o Senhor me salva, ele proclamou a fé dele. Então ele passou por várias etapas e ele disse o Senhor ouviu. Agora quando ele ouviu, aí começou as coisas aqui na terra. Até o versículo 6 é Davi com Deus. É Davi e o reino espiritual. Do versículo 6 em diante é Deus baixando os céus. Gente, a oração traz literalmente a presença de Deus para a terra. Está escrito que ele ouviu, só que Deus não
só ouviu, ele baixou, ele desceu. E ele não desceu em qualquer lugar. Ele desceu, ele não pôs os pés na terra, ele pôs os pés no segundo céus. Porque está escrito aqui que ele colocou, olha, não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Então, no versículo 7 diz que então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador, e dele saíram brasas ardentes. Agora, versículo 9. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Gente, ele desceu até o segundo céus. O segundo céus é o lugar onde a tua oração fica retida, aonde tem guerra espiritual. Deus, Jeová Sabaoth, desceu, parou nos segundos céus. E ele mesmo está mexendo com Davi, mexeu comigo. Mexeu com a menina dos olhos. Eu ouvi o clamor do meu filho, eu estou aqui em pessoa. E está dizendo que Deus começou a desbaratar. Está escrito aqui. E aí Deus começou a disparar setas, fogo, sobre guerra nos segundos céus. Davi está tendo uma revelação. Mas os olhos naturais de Davi só estavam vendo que aqui na terra ainda não estava acontecendo nada. Mas Deus estava agindo, enquanto ele orava, Deus estava agindo nos segundos céus. Deus estava, aqui está escrito que ele dispersou os inimigos de Davi, ele trovejou, olha no versículo 14, ele trovejou, ou seja, Deus falou. Versículo 14, ele despediu setas, espalhou e desbaratou os meus inimigos. Gente, tudo isso aqui, ó, segundo os céus. Segundo os céus. Isso é tremendo. Por isso que quando Davi, aí a gente lê, é tão lindo a gente ler. Quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, uma das coisas que a gente mais lê é: e Davi teve sucesso, e Davi foi bem sucedido, e Davi tinha unção de êxito em tudo aquilo que ele fazia. É bonito você ler isso. E parece que Davi tinha tudo pronto. Que Davi era isso, ele acordava de manhã e ele saía para a guerra e ele sempre ganhava. Não, olha aqui o processo. Oração, vida de oração. Ele tinha tudo isso que a gente lê no Antigo Testamento só por uma razão. Ele orava. Ele era um homem de oração. Se tem uma coisa... Por isso que Deus falava, eu achei Davi um homem segundo o meu coração. Porque ele falava o tempo todo com Deus. Então, a intimidade que ele tinha, por isso que eu amo o Salmo. O Salmo 18 não dá, é um salmo muito maravilhoso. Não tem como você, numa live, em que a gente está só pontuando algumas coisas para você saber por que você não pode perder a escola de intercessão, esse novo módulo, porque vai te ensinar esses acessos. Vai te facilitar. São pessoas, por exemplo, Davi não está facilitando o caminho para a gente. Por quê? Porque ele tem experiência. Então, quando a pastora Zenete, que foi chamada para isso, ela está colocando a escola e ela está colocando o seu conhecimento, ela está só dizendo, olha, eu vou mostrar para você a minha experiência de anos. Então, eu estou te facilitando o caminho. É a mesma coisa quando você vai ensinar alguém, a criança a andar, você já sabe qual é o processo e você vai lá e ajuda, porque você sabe, então você está facilitando. Então, ela é uma facilitadora, assim como Davi está sendo nosso facilitador também. Davi está ensinando para a gente, olha, quando aqui a coisa está ruim, tenha certeza que quando você ora, Deus te ouve. Pode parecer que está demorando, como a própria palavra diz. Às vezes vocês acham que eu estou demorando, como está escrito em Lucas capítulo 18. Mas eu respondo a oração. Deus responde a oração. Tenha certeza disso. Quando você ora, a vontade dele. Como eu sei que é a vontade dele? Olha, é fácil. Deus quer uma família inteira. Deus quer saúde. Deus quer que você tenha suprimento, que você tenha provisão. Então é fácil você saber qual é a vontade de Deus. Se é restauração,
É fácil, você pode orar, Senhor, salvação, eu quero salvação da minha família. Você está orando a vontade de Deus. Senhor, eu clamo pela minha nação. Essa é a vontade de Deus. Então, tenha certeza, quando você ora a vontade de Deus, Ele responde. E eu queria deixar um último versículo para vocês. Na verdade, não é bem um... É um versículo, vou ler o versículo. Salmo 119, do versículo 81 a 83. Aliás, Salmos, gente, é o que há, né, pastora? Salmo. Eu sei que a gente tem em comum a paixão pelo Salmo 91, mas todos os salmos são fenomenais. E o Salmo 119, ele diz o seguinte... o Salmo 119 tem muitos, colocam muitos, assim como a Epístola de Hebreus, muitos colocam muitos autores, e alguns acham que é Paulo, eu acho que é Paulo, né? Alguns acham que é Paulo, outros acham que é outra pessoa. A mesma coisa o Salmo 119, alguns acham que simplesmente um salmista desconhecido, mas pelo estilo, para mim, é Davi, e muitos acham que é Davi. Mas não importa quem escreveu, importa que deixou um segredinho para a gente aqui. No versículo 82 está escrito: esmorecem os meus olhos. Primeiro que no Salmo 119 está escrito que a tua palavra me faz mais sábio que os meus inimigos. Essa é uma palavra que, então, para você que quer ter uma vida de oração, o meu segredo para você é ore a palavra. Porque quando você ora a palavra, você é mais sábio do que os teus inimigos. Como é orar a palavra? Você pega a palavra e fala: Senhor, olha aqui. Você acabou de ver comigo. Senhor, o Senhor lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Eu estou orando pelo meu filho. E o Senhor lembra da minha oração, tira o meu filho da destruição, da mesma forma que o Senhor tirou Ló da destruição. Isso é orar a palavra, tá? Então, no Salmo 119 está escrito, o salmista estava bem cansado. E ele diz: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Esse é um intervalo de oração que às vezes muitos desistem. E ele diz: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverá de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. O salmista está dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou no osso, mas eu não esqueço da tua palavra, eu não esqueço dos teus decretos. E o que tem a ver isso com oração? Tem muito a ver, porque essa palavra aqui, odre na fumaça, eu vou contar um segredinho para você saber o que isso significa. Antigamente, o que é precioso você colocava no odre. Tinha duas coisas preciosas: o vinho, que é o sangue de Jesus, e o óleo, que representa a unção. Eram as duas coisas que se colocavam no odre. Um odre era feito de pele de animal, e o processo para você ter um bom odre resistente, um odre que não vai trincar, um odre que não vai perder aquilo que é precioso, é você colocar o odre enquanto você está cozinhando. As pessoas matavam o animal, tiravam a pele. Essa é a pele do odre. Aí colocava pendurada para preparar a pele em cima de onde você estava cozinhando. Quando você está cozinhando, vem uma fumaça, não vem? O vapor, a fumaça. E aquela fumaça na pele produzia uma fumaça não muito agradável, meio escura. E quem visse aquela pele, falava: essa pele está acabada. Essa pele não presta para mais nada. Ela está feia, ressequida, ela está escura, ela está destruída. Só que não, esse processo da fumaça no odre deixa ela feia, mas deixa ela resistente. Só que esse não é o produto final. Depois o especialista em odre pega aquela pele, limpa e amacia aquela pele com óleo, e essa pele não racha. Você pode pôr tudo que é precioso que ela não racha. Será que você está entendendo que você é esse odre? Uau. Então, tem momentos que o fogo da aflição te deixa bem
sabe, acabado. Como aqui o salmista, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou destruído. E todo mundo pergunta, por que você está na live? Por que você fica falando tanto que Deus vai ouvir a tua oração? Deus não está ouvindo, para com isso. Há outro módulo de intercessão, não funcionou o primeiro. Sabe? Olha, gente, é o odre que está feio. Porque você está no fogo da aflição. Mas Deus está no controle. Eu digo que você está ficando um guerreiro tão forte que nada mais vai te destruir. Tudo que Deus derramar em você, você vai receber e não vai perder. Vai derramar unção e você vai ficar cheio de unção. Vai derramar, sabe, mais e mais do sangue de Jesus e cada dia mais você vai estar mais fortalecido. Então, se você hoje está ouvindo essa live, e você fala, eu já orei, eu cansei, eu estou orando pelo meu filho e ele continua bebendo, eu estou orando e ele continua se drogando, eu estou orando e o meu marido continua do mesmo jeito, eu estou orando e a provisão não chegou. Eu digo que o Senhor está ouvindo a tua oração. Amém. Ele já baixou nos segundos céus. Ele está agindo nos segundos céus. E você aqui na terra, você é o odre que tem que permanecer firme até o fim, porque você não vai ficar do jeito que você está, um odre na fumaça. Você é um odre cheio da presença de Deus, se você suportar esse momento. Então, suporta, não desista das suas orações. Oração a gente tem tanto para falar, né, pastora? Mas a gente... É bom que você retenha o que a gente falou. Ó, Gênesis 19, a recompensa... Salmo 119, Salmo 18, já tem muito para você usar na tua intercessão de hoje para amanhã. E depois você aprende mais no módulo com a pastora. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha, a oração, meu Deus, sem oração não tem vitória, não tem resposta, não tem porta aberta, não tem unção, não tem visão, não tem intimidade, não tem presença de Deus. Então, sem oração a gente não tem nada. Nós precisamos entender isso, compreender isso e tomar uma posição. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo orar, eu não consigo buscar. Então, eu prefiro acreditar que o outro tem fé e que o outro possa fazer por mim, que o outro faz por mim, enquanto eu preciso ter essa experiência com Deus. Eu preciso viver essa resposta clara e eficaz. Gente, o Salmo 18, não é ler, não. Tem que ler, tem que orar ele, né? Ler a Bíblia é uma coisa. Agora, declarar a palavra, orar a palavra, é outra coisa. Sim. Você precisa entender isso. Né? Ah, mas eu oro todo dia, eu falo com Deus todo dia. Não, você tem que buscar a Deus, você tem que se colocar. E olha, essa experiência que você conta aí do odre, ela é sobrenatural, porque é exatamente isso. Tem momento que a gente parece que as coisas não vão acontecer. Parece que você não vai ter força, mas exatamente, você recebe uma força, você recebe uma graça, você recebe uma unção sobrenatural. Tenho certeza, eu, a Naira, só nós duas aqui, tem tantas experiências para contar, que nos deixou forte, que nos fortaleceu, que nos faz perseverar. Eu posso dizer o mesmo, só o fato, quando eu não entendi o que era oração, intercessão, eu via aquelas irmãzinhas orando, que eu participava com elas, eu falava, jamais eu vou orar desse jeito. Para que isso? Né? Para que isso? Tem gente que gosta do louvor. Eu gosto do louvor. Eu gosto do momento de louvor. Palavra não. É muito cansativo. É porque culto de oração? Não vou não. Eu gosto de adoração. Eu gosto do momento. Eu gosto de libertação. Você precisa gostar daquilo que é verdadeiro para nós. Né? É verdade. O Salmo 18, poderoso. Eu te dava uma dica aqui. Creio que a Nária concorda comigo. Se eu fosse você, fazia 21 dias, todos os dias declarando o Salmo 18, andando dentro da sua casa. Com certeza. É o meu salmo preferido. Se anda do lado de fora, anda do lado de dentro. E esses pedidos que você tem colocado diante do Senhor. Eu já orei tanto e Deus nos respondeu. Então você não orou tanto. O dia que você orar tanto o suficiente,
com certeza a resposta virá. Se eu tivesse desistido dentro de toda a turbulência que eu estava vivendo, eu não estaria aqui no Restaurando Vidas, eu não estaria aqui restaurando vidas, como nós estamos aqui no Renovo, eu não estaria aqui em live alguma, porque eu desisti no meio do caminho. As batalhas são tão grandes. O inimigo, ele se apresenta tão feio, tão feio, tão feio, que ele me faz desistir. Mas quando eu olho para o alto, os 15 segundos, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É os 15 segundos. Exato. Ele está sempre pronto para nos socorrer. Tremendo, tremendo, maravilhoso. Glória a Deus, Naira, glória a Deus. É um Deus maravilhoso, né? Então, eu digo para vocês, e lá nesse módulo, né? O que eu ensino é sobre os horários da intercessão, os horários da cruz. Então, vai lá, o grande Jesus, o maior intercessor, o que ele tem para ensinar para a gente. Então, você tem muito a aprender, você tem muito... um aprendizado para colocar em prática, não é para acumular conhecimento, não. Nós não temos mais tempo para isso. Eu digo para você, hoje, as coisas estão acontecendo tão rápida. Eu mostrei nessa semana um mapa, mostrando o mapa moderno, quais são os inimigos de Israel. E mostrei o mapa de Gog e Magog. Eu falei, qual é a diferença? Já está tudo pronto, já está tudo montado. Aí eu falei uma palavra, eu falei, só falta a Rússia e a Turquia virem. Aí ontem a Rússia disse que não tolerava mais que Israel matasse nenhum civil. A Rússia se pronunciou e pressionou Israel. E hoje a Turquia disse que estava disposta a mandar uma tropa para Jerusalém. Uau. Aí o que faltava já fez, né? Já aconteceu. Então, gente, fique esperto. A Igreja de Cristo precisa acordar. As coisas estão acontecendo. E como nunca, orar é urgente orar. E a igreja vai viver, escuta o que eu estou falando, a Igreja de Cristo vai viver sinais, prodígios e maravilhas. Você está passando por um treinamento para ficar um odre lindo. Aleluia! Então, o ano de 2019, 2020 e esse já início de 2021 tem sido uma fumaça ardente para tornar odres bem resistentes. Mas olha que pelotão que você tem aí, né? Olha um pelotão que tem te acompanhado. E esse pelotão de odres resistentes, Deus tem um propósito. Aleluia. Aonde você está, porque tem gente dos 4 cantos do Brasil. Coincidência? Você poderia ter mais seguidores de Belo Horizonte, mais de São Paulo, mas não abranger todos os estados. Aí, aqui nós estamos unidos como nação. E temos outras nações aqui também. Então, quer dizer que nós estamos unidos como corpo de Cristo. Para quê? Salmo 110, para a igreja exercer, a igreja que é da última hora, exercer o que está escrito no Salmo 110, pisar na cabeça do inimigo. Mas uma igreja que ora, ela é forte para isso. Senão, ela vai ser uma igreja com síndrome de Lázaro, né? Antes dele ter morrido. Mas então eu digo, vamos lá, vamos levantar fortes em oração e nós vamos ver muitas coisas, muitos sinais. Como a igreja primitiva veremos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E nós estamos sendo preparados. E a gente fala você falou do conhecimento, é tão interessante. Todo conhecimento falhou com o Covid. Todo conhecimento. E a única coisa que não falhou até hoje é o poder da oração. Muitas coisas não são piores, porque tem pessoas que oram, que pagam o preço da oração. Olha, foram um ano de live aqui, manhã, tarde, noite, madrugada, clamando a Deus, suplicando ao Senhor, né, em nome de Jesus. Eu sou da madrugada, a Naira cedinha, ela já está de pé, já está
Já Não tá, deixa de ser madrugada, porque 5 horas eu estou em pé. já tá de madrugada. Quando eu vou, penso em dormir, ela já acorda. E É, assim a gente vai. Gente, a oração, 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 oração. Guerra, guerra, guerra. A gente fica procurando tantas coisas. Procure a oração, a busca. Seja amém. você a pessoa que ora. Ai, como é que eu vou orar desse jeito? É cara no pó. Começa a buscar, começa a se colocar. Você vai ver um crescimento dentro de você. Você vai ver algo acontecendo que você nunca viveu na sua vida. Sim, Intimidade, experiências, sinais, prodígios, maravilhas, arrebatamento. É tudo junto. É um crescimento que você vai alcançando. E eu louvo a Deus porque pessoas que me ensinaram sobre oração, como a minha amiga Valnice, como uau. tantas outras pessoas que me ensinaram, que me discipularam na oração. Eu posso dizer que eu tenho experimentado, experimentei e experimento sinais, prodígios, maravilhas, resposta de Deus, está tudo fechado, as coisas não querem acontecer, aquela oração na hora, dos 15 segundos, Deus abre os céus, resposta de Deus. E cada vez que eu passo por uma batalha, concorda aí com seus discípulos aí, quando diz para você, né? Vai ser mais um testemunho. Todas as vezes que eu entro numa batalha, eu falo assim, eita, você está me dando mais uma chance. Mais uma ter chance. mais uma vitória e mais um testemunho. Você é fantástico, capeta do inferno. Você está me dando, você acha que você está me abatendo? Você está me dando mais armas. Você está me fazendo mais forte. Você está me fazendo mais poderosa. Você está me ajudando a crer mais na palavra de Deus. E você está me levando a ter mais testemunhos para tirar pessoas das suas garras. É isso que eu falo para ele. Toda vez. E você falou aí da Valnice, né? E eu tenho certeza que você já deve ter lido o livro dela, tão antigo, Orando a Palavra, mas tão bom, gente. todo dia aqui, orando tão a palavra. bom, tão bom. É fantástico, é fantástico. Você tem oração para tudo. E eu falo que a Valnice, acho que ela foi arrebatada, sabe, do espírito, e ela escreveu coisa que a gente não consegue falar. Mas Verdade. é tão glorioso. Pega orando, não, é sobrenatural. Quando você termina, você está tão cheia de Deus, tão revestida, né? Com tanto entendimento. É um livro que não passa. É um livro que ele já é antigo, gente. Se você tiver oportunidade, leia, Orando a Palavra. Orando a Palavra. Isso a gente tem em comum também, né? Nós fomos despertadas pela Valnice. Isso, a gente tem na instância aqui. Eu não deixo. Acho que todos os intercessores nossos aqui, acho não, têm orando a palavra. Porque é maravilhoso demais. Olha, falar de oração, falar do sangue de Jesus, falar do poder do nome de Jesus. Mas preparando aí, hein? Porque nós estamos estudando sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus. O que é o nome de Jesus? Ei, povo de Deus, nós precisamos acordar para essas coisas. Não tem mais tempo, não, de você ficar só fazendo estudo. Você tem que estudar, aprender e pôr em prática e aplicar na sua casa. Muda a história da sua família. Muda. Ah, mas eu já orei tanto. Então, começa a orar, para de orar tanto e ora todo dia o suficiente para que a glória do Senhor venha. Mas declarando a palavra em adoração, buscando o Senhor, em jejum, ok? Em jejum, né? Levantando pelo menos uma vez por semana de madrugada, buscando ao Senhor. Você vai ver que as coisas vão ser diferentes, milagres vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, aleluia. E não esqueça que essa é a semana de Pentecostes, hein? É a semana de Pentecostes. Semana de Pentecostes. O resultado de oração, poder de Deus, né? Então, essa é a semana de Pentecostes. Começou no início dessa semana e nós vamos celebrar no domingo. Mas não é só celebrar, gente. Tem que lembrar que o Espírito Santo, ele está em você, mas aquele derramar superabundante foi por causa da oração. Aquele povo perseverou em oração. Então, persevere em oração em nome de Jesus. E diz que quem é apaixonado, né? É que tem o direito, que tem a autoridade. E você é apaixonada por Israel. Aqui tem a bandeira de Jerusalém, a bandeira de Israel e um Brasil apaixonado por Israel. Ai, meu Deus.
Então, nós vamos orar juntos agora. Eu quero que você ore. Vamos pedir a paz. Eu ensinei meus filhos. Eu ensinei eles decorar versículo, então a gente decorava junto. Então, começava, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Aí, o Senhor minha luz, a minha salvação, o que temerei. Aí a gente aumentando. Mas sempre terminava. Então, vários anos a gente fez isso. Então, eles decoraram tantos versículos. Por quê? A gente ia decorando. Então, tinha dia que a gente falava 20 e tantos versículos. Porque a gente ia aumentando. Mas terminava dizendo, paz seja sobre Israel. Amém. Paz seja sobre Israel. Sempre ensinei eles isso. Todas as nossas orações, toda noite, todos os nossos momentos, paz seja sobre Israel. Porque de Israel, o Senhor ordena a bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos orar. Você vai orar, enquanto você ora, eu vou estar junto com você orando. Brasil, orando por Jerusalém e Israel. Porque a nossa nação é uma nação apaixonada. Sim, nós cobrimos em oração. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós levantamos agora um clamor, Senhor, um clamor que chega até os altos céus. Sabemos que está chegando até o teu trono. Como Davi, Senhor, eu suplico. Como Davi, Senhor, eu clamo. Oh, Senhor, que tu que estás com os teus olhos, Senhor, fixos em Jerusalém, fixos em Israel, nação. Senhor, olha para aqueles soldados, olha para aqueles, Senhor, para cada cidadão, olha para cada lugar, cada cidade de Israel, na fronteira, Senhor, em nome de Jesus, no norte de Israel, no sul de Israel, no centro de Israel, estende a tua mão, estende o teu manto, Senhor, e protege esta pequena nação. É muito ódio contra essa pequena nação, Senhor, não basta o ódio dos seus inimigos, mas muitos são envenenados contra Israel, a mídia envenena, por isso eu peço na autoridade do nome de Jesus, Senhor, Israel não precisa que pessoas se levantem para defender, o Senhor é o defensor, por isso, Senhor, oh Senhor, que o Senhor que é Jeová Maguém, o escudo, Senhor, que o Senhor seja um escudo escondendo essa nação da vista de Satanás, Senhor, em nome de Jesus, é de Jerusalém, Senhor, que o Senhor escolheu para ressuscitar, o Senhor escolheu para ascender, e o Senhor escolheu para descer os teus pés no Monte das Oliveiras. Este é o ódio de Satanás, porque é o lugar da tua vitória. Foi em Jerusalém que o teu sangue foi derramado. Este é o ódio de Satanás, porque o teu sangue, pela primeira vez, foi vertido em Jerusalém. E eu digo que esse sangue cobre agora Israel. Esse sangue cobre as fronteiras de Israel. Esse sangue cobre cada cidade de Israel, cada família de Israel. Senhor, eu levanto um clamor não só por Israel, eu levanto um clamor pelos civis, Senhor, da Palestina, Senhor. Em nome de Jesus, eles são vítimas. Em nome de Jesus, Senhor, que haja, Senhor, proteção sobre eles também. E para que isso, Senhor, faz cessar este fogo. Senhor, faz cessar. Em nome de Jesus, haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém. Só o Senhor pode fazer cessar a guerra. Faz cessar a guerra em Israel. Nós, Brasil, amamos Israel. Nós, Brasil, abençoamos Israel. Nós, Brasil, recebemos recompensa por esse amor a Israel. Mas, Senhor, nós aqui no Brasil também somos o teu Israel espiritual. Por isso, Senhor, a guerra violenta também se levantou contra nós. A mesma guerra que se levantou contra Israel, nação, se levantou contra Israel espiritual, que é a tua igreja. Por isso, Senhor, cobre a tua igreja com o teu sangue. Cada família aqui representada, cada cidade, cada estado aqui representado. Em nome de Jesus, cada nação aqui representada. Cobre com o teu sangue, estende o teu escudo, protege-nos, Senhor. Como o Senhor mesmo diz e nos ensinou, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Tu és o nosso libertador, tu és o nosso salvador, tu és o nosso redentor, tu és Jeová
Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Põe um termo à guerra, como está escrito no Salmo 46. Só o Senhor pode pôr termo a essa guerra. E nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que haja paz sobre Israel. Amém. Que haja paz sobre Israel. Que haja paz sobre Israel, que haja paz sobre o Brasil, Amém. Que haja paz sobre os habitantes do Brasil, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que o Senhor nos proteja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Amém. Aleluia. Amém. Que delícia, que bom orar juntos, sabendo que Deus nos responde, nós que somos apaixonados, né, por Israel, que de lá o Senhor ordena a bênção. Tantas palavras maravilhosas que nós temos, e nós queremos nessa bênção do Senhor. E nós vamos juntos, né, vencer todos os obstáculos, porque a oração é a chave da vitória, é a oração que muda, é a oração que transforma. Mas nós precisamos aprender, né, como orar, quais são as guerras, quais são as batalhas que nós precisamos vencer. E é por isso que vem aí, 28, 29 e 30, a nossa escola de intercessão. Vamos ter uma meia-noite, não pode faltar uma meia-noite, né, gente? Não pode. Não pode faltar. E nessa meia-noite, eu quero muito clamar por cura, sinais, prodígios e maravilhas. Amém. Muitas coisas vão acontecer. Nós temos vivido tantos milagres, né, amiga? A gente vê tantos testemunhos, cada testemunho maravilhoso. Olha, eu tenho testemunho, a Naira está aí, ó. Eu tenho, estou aqui. Isso aí é um prodígio, é uma maravilha que Deus fez na sua vida. Um milímetro não é um centímetro, gente, é um milímetro. Foi um milagre. É um milímetro. O poder da oração, o poder da oração. Então, ó, tá o site aí, entra no site, faça a sua inscrição e vamos juntos. Faça o seu investimento. É um investimento de glória, de vitória, de poder de Deus, de ação do Senhor Jesus Cristo. E nós veremos a bondade do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você tem o seu culto agora, né? Da família. Dá um abraço no Cote aí por mim. Abençoa a vida dele. Que você seja uma noite abençoada. E eu vou ficar aqui orando pelos enfermos agora. Pedindo a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe. E que, que a gente vai se encontrar mês que vem. Vamos fazer aquela live. Em nome de Jesus. Estou aqui de volta. Glória a Deus. E ela vai estar conosco, né? E em alguns momentos também, dentro da escola, né? Depois você vai ter os bônus. E quem vai estar conosco? A Naira, trazendo bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Beijo. Abençoe. Beijo para todo mundo. Deus abençoe. Amém, amém. Amém.